Boa noite. Avancemos para a finalização do tópico do desenvolvimento da capoeira na Bahia, para chegarmos à capoeiragem da cidade do Recife. Dossiê Capoeira. Inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Capoeira dentro do contexto da consciência negra. Contexto consciência negra, no qual estamos trabalhando os temas da escravidão, da capoeira e da história do Brasil. Das cidades da capoeira baiana. Seguindo com o texto. Das 20 freguesias que compunham a cidade de Salvador, 3 freguesias se destacaram como áreas de maior concentração de capoeiras, a seguir apresentadas em ordem decrescente. O Pilar, que ficava na Cidade Baixa, e a Sé e a Rua do Paço, que ficavam na Cidade Alta. Essas freguesias eram relativamente próximas e possuíam algumas características em comum, que explicam por que os capoeiras se encontravam nelas. Eram áreas de trabalho por estarem próximas ao porto e ao bairro comercial. Local de moradia de muitas famílias pobres e ambientes de diversão para as camadas populares, em função das casas de jogos, dos botequins, das vendas e das zonas de prostituição nelas localizadas. Dentro dessas 3 freguesias ficavam a ladeira do Tabuão, a Baixinha, a Baixa dos Sapateiros, o Terreiro de Jesus, o Cruzeiro de São Francisco, a Rua do Saldanha, a Praça Castro Alves e o Cais Dourado, conhecidos como tradicionais pontos de capoeiragem desde o século XIX. Cais Dourado designava toda a região onde estava situada a Praça do Ouro, com vários botequins e o Mercado do Ouro, importante espaço do comércio ambulante e de venda de produtos em atacado, especialmente farinha de mandioca e açúcar. Espaço de comércio informal. Nesses locais, formou-se uma importante geração de capoeiras que, posteriormente, tornaram-se célebres lendas. Onça Preta, Noronha, Pastinha, Bimba, Cobrinha Verde, Maré e Livino Diogo. É importante destacar que a capoeira se manifestava de diversas formas e não apenas como arma de conflito, como em geral era descrita nos jornais. Nessa época, a capoeira era também um tipo de divertimento popular, uma brincadeira, e tinha muitos significados. Luta em diferentes situações. Em diversos contextos, brincadeira de rua realizada nas folgas do serviço. Em outros contextos, era manifestação ritualística nas festas de largo e até mesmo durante o trabalho, para deixar a jornada diária de trabalho pesado mais leve. A capoeira como um alento de consolo à pesada jornada diária de trabalho do trabalhador urbano de Salvador. Tudo isso aponta certa continuidade entre a capoeiragem oitocentista e a capoeira republicana em Salvador. As festas populares da Bahia ficaram tradicionalmente conhecidas como ocasiões em que os capoeiras se reuniam para fazer sua brincadeira. Tudo indica que foi especialmente no ambiente da festa que a capoeira foi conquistando seu espaço na sociedade soteropolitana. Muitas dessas festas são lembradas por Mestre Noronha em seus manuscritos, porque ele e outros mestres tinham por costume realizar nessas ocasiões uma grande roda de capoeira, uma verdadeira confraria da arte capoeiragem. Todavia,
Mesmo quando praticada como forma de brincadeira, nas festas populares ou durante o trabalho, a capoeira era vista com maus olhos pela imprensa baiana. E apesar de os processos por crime de capoeiragem não terem sido encontrados nos arquivos de Salvador, os capoeiras podiam ser presos simplesmente por estarem realizando o jogo. Um verdadeiro policiamento e repressão sobre o desenvolvimento da arte capoeiragem em Salvador. Pode-se afirmar que a República Velha foi o momento de maior turbulência da capoeira baiana e também de maior repressão policial, que atingiu não só a capoeira, como também os terreiros de candomblé e o samba. Nesse processo, os historiadores da capoeira baiana destacaram duas autoridades policiais. Nesse processo de perseguição à capoeiragem, ao candomblé e ao samba, nesse contexto de perseguição aos terreiros de candomblé e ao samba, e também à arte capoeiragem, nesse processo, os historiadores da capoeira baiana destacaram duas autoridades policiais: o chefe de polícia Álvaro Cova e o famoso delegado Pedro Gordilho, popularmente conhecido por Pedrito, ambos perseguidores dessas manifestações capoeirísticas. Por outro lado, nem sempre capoeiras e policiais estavam em posições opostas. Uma característica forte da capoeiragem baiana na República Velha, como acontecia no Rio de Janeiro da época do Império, é a sua relação com a capangagem política, o que fica bastante em evidência em todos os estudos realizados sobre ela e que também ficou registrado na tradição oral. Na Bahia, os capoeiras Inocêncio Sete Mortes, Estevinho, Duquinha, Samuel da Calçada, Sebastião de Souza e Pedro Mineiro, entre outros, atuaram como capangas de políticos. A capoeira com capilaridade também no mundo da política, dando proteção aos políticos. Em troca dos favores prestados, tais capoeiras recebiam proteção policial e, por isso, suas práticas de desordens e perturbações públicas muitas das vezes eram toleradas. Desenvolvimento da arte capoeiragem na cidade da Bahia, na cidade de São Salvador. É isso. E a partir dos próximos vídeos, desenvolvimento da arte capoeiragem em Recife. Dossiê Capoeira, inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Contexto Consciência Negra, no qual estamos estudando sobre escravidão, capoeira e história do Brasil. Deus é maior. Amém. Tenhamos boa semana com Deus. Deus é maior.